Conhecida como uma idade de transformação, de conflitos e muitos problemas, a adolescência é um período de crescimento interior. 24% da população brasileira são adolescentes, segundo o IBGE. E para falar como melhorar a comunicação com estes meninos e meninas, convidamos o médico psiquiatra especializado em terapia familiar, Francisco Batista Neto. Francisco, muito bem-vindo ao nosso programa. Por que a adolescência é tão problemática para alguns jovens? Não, acho que a adolescência é tão problemática para alguns pais de jovens. Né? Para os adolescentes é uma transição natural. Né? Os adolescentes passam pela crise adolescente como do seu desenvolvimento natural. Alguns pais é que têm dificuldades de conviver com esse momento tão conturbado, mas tão maravilhoso que é a adolescência. Agora, o engraçado é que os pais já passaram pela adolescência. Será que eles não lembram o que passaram? Ou os adolescentes de hoje são diferentes dos adolescentes de anos atrás? São exatamente em relação a esses pais que viveram a adolescência e que não viveram bem a sua adolescência e que não tiveram algumas questões resolvidas durante a adolescência, é que tem dificuldade de viver a adolescência dos próprios filhos. E, aliás, é uma oportunidade até que eles têm de reviver a adolescência e, quem sabe, modificá-la. Mas os pais que tiveram uma boa adolescência, que viveram esse período de transição com tranquilidade, esses não têm dificuldades de conviver com o adolescente. Que consequências as escolhas feitas na adolescência vão ter, né, num futuro, podem ter para o resto da vida? Olha, a escolha mais importante na adolescência é quando ele tem que escolher fazer a escolha profissional. Porque o adolescente, ele tem que, em um momento ainda que ele não tem a sua maturidade totalmente formada, nós sabemos que o lobo frontal, que é o responsável pelas avaliações de risco, pelas decisões, ele se amadurece em torno dos 24, 25 anos de idade, e nós vemos hoje adolescentes de 16 anos tendo que fazer uma escolha profissional. Isso é uma escolha praticamente para o resto da vida. Então esse é um momento muito importante e que eu acho que os adolescentes têm muita dificuldade de saber o que querem aos 16 anos de idade. E aí fica também o alerta para os pais não quererem impor o que não foram ou o que são para os filhos, né? Pai é advogado, o filho tem que ser advogado. Tem que ser uma livre escolha também nesse caso de profissão, né, professor? É uma livre escolha até certo ponto. Porque como eles não sabem ainda o que querem, eles não têm um conhecimento da vida, eles ainda estão cheios de romantismo e fantasias. E muitas vezes eles têm uma escolha que é incompatível com a sua ambição. Eles querem uma escolha de uma profissão que que no futuro não vai dar a eles o ganho, por exemplo, que eles teriam em relação à ambição que eles têm. Então eles teriam também que escolher a sua profissão de acordo, não só de acordo com o gosto, o que eu gosto, mas em relação às ambições que ele tem. Nós temos o seu livro aqui, né? Quando o senhor vai falando para eu ir mostrando aqui, pode continuar a falar da questão da escolha profissional. Então o adolescente, ele precisa saber se ele tem uma determinada ambição, quais são os caminhos que ele vai precisar correr para satisfazer essa ambição. E muitas vezes isso passa por uma escolha profissional. Perfeito, então, outros detalhes aqui nesse livro, porque realmente não é fácil, né? Com esse apelo de drogas, de nights e de não estudo, realmente é complicado passar junto com eles por essa fase, mas é possível chegar do outro lado vivo. Eu chamo, não são adolescentes, depois nós somos sobreviventes. É isso aí. Obrigada, professor. Obrigado, Doutor Francisco, por ter vindo ao senhor. E eu queria convidar a todos para no dia 17, no Floripa Shopping, no restaurante Espetos, participarem do lançamento do livro e da palestra de Lorival Batista Neto, que vai falar sobre a medicação em adolescentes. Obrigada. Vocês todos estão convidados. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia.